Cara, você precisa ver o que aconteceu no último treino da seleção. Enquanto muita gente ainda está discutindo quem vai ser titular, quem vai ficar no banco e qual é a melhor formação para os próximos jogos, uma coisa chamou a atenção de todo mundo que estava acompanhando de perto as atividades da equipe. E eu não estou falando de Vinícius Júnior, nem de Rafinha, nem de Casemiro. Estou falando de Endrick. Então já deixa o like, confere se você está inscrito no canal e fica até o final porque eu vou te mostrar por que esse último treino pode ter mudado muita coisa dentro da cabeça do treinador. O fato é que existe uma diferença enorme entre ter talento e conseguir mostrar esse talento quando a pressão aumenta. E é exatamente aí que Endrick vem impressionando. Porque uma coisa é jogar bem quando tudo está tranquilo, outra completamente diferente é entrar em um ambiente cheio de estrelas, vestir a camisa da seleção brasileira, carregar a expectativa de milhões de torcedores e mesmo assim continuar jogando com personalidade. E foi justamente isso que aconteceu. Desde os primeiros minutos da atividade, Endrick mostrou uma intensidade absurda, correndo todas, pressionando a saída de bola, brigando por cada lance e demonstrando uma vontade enorme de aproveitar cada segundo dentro de campo. Quem acompanha futebol sabe que treinadores adoram esse tipo de comportamento, porque talento você encontra. Mas jogador com fome de crescer, com vontade de vencer e que trata treino como se fosse final de campeonato é muito mais raro. E parece que Endrick entendeu isso perfeitamente. Sabe aquele jogador que recebe a bola quando a partida está complicada, quando ninguém consegue criar nada e o jogo parece travado? Pois é exatamente esse papel que Rafinha está demonstrando estar pronto para assumir. Com o pé calibrado e a confiança lá em cima, ele aparece como uma das principais armas ofensivas da seleção neste momento. Dentro da proposta de posse de bola de Ancelotti, ele pode se tornar o jogador responsável por transformar construção em resultado. O garoto está impressionando todo mundo. Não é exagero dizer que Endrick está devorando os treinamentos da seleção brasileira. A cada atividade, ele mostra personalidade, intensidade e uma maturidade que impressiona para alguém tão jovem. O que mais chamou a atenção foi a confiança com que ele participou das jogadas ofensivas, recebendo entre os zagueiros, atacando os espaços e buscando o gol a todo momento. Não parecia um jogador tentando apenas cumprir uma função. Parecia alguém querendo mostrar que pode ser protagonista. E, convenhamos, é exatamente esse tipo de postura que a torcida brasileira gosta de ver. O futebol brasileiro sempre foi conhecido por revelar jogadores sem medo. Atletas que entram em campo, acreditando que podem decidir partidas importantes. E Endrick transmite justamente essa sensação. Aliás, existe um detalhe muito interessante. Muita gente imaginava que, chegando tão jovem ao futebol europeu, ele precisaria de muito tempo para se adaptar ao novo nível de exigência. Só que o que estamos vendo é justamente o contrário. A cada convocação, a cada treinamento e a cada oportunidade, ele parece mais preparado. Os dias recentes foram marcados por uma intensidade impressionante. Desde a chegada da nova comissão técnica, os treinamentos ganharam outra cara. O que antes parecia uma equipe tentando encontrar soluções individuais para resolver partidas difíceis, agora começa a mostrar sinais de um projeto coletivo, organizado e muito mais moderno. A principal mudança está na forma de jogar. A ordem é clara. Nada de chutões para frente ou bolas rifadas sob pressão. A construção das jogadas começa desde o goleiro, passa pelos zagueiros e exige paciência, qualidade técnica e inteligência na circulação da bola. Cada movimentação é treinada à exaustão. Os defensores são cobrados para encontrar passes limpos. Os meio-campistas precisam se apresentar constantemente como opção. Tudo é pensado para que a equipe avance de forma organizada, controlando o jogo e reduzindo os erros. A escalação que vazou pro amistoso de domingo traz o Alisson no gol, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro atrás, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. E um ataque com Luiz Henrique, Vini Júnior e Rafinha centralizado. Quem observou os trabalhos recentes percebeu rapidamente que o nível de exigência aumentou bastante. O objetivo é formar uma equipe capaz de competir em qualquer cenário, seja contra adversários que pressionam alto ou contra seleções que se fecham na defesa. Mas se existe algo que tem chamado ainda mais atenção do que as mudanças táticas, é o surgimento de uma nova geração que parece não sentir o peso da camisa da seleção. Entre os jovens convocados, há atletas que estão aproveitando cada minuto de treino como se fosse uma final de campeonato. A personalidade demonstrada por esses garotos tem impressionado comissão técnica, companheiros e até profissionais experientes que acompanham a equipe há muitos anos. O mais interessante é que ele não está apenas participando. Ele está competindo, está disputando espaço de verdade. As informações que vêm dos bastidores apontam que Ancelotti está encantado com o comportamento do atacante. O treinador gosta da forma como Endrick se entrega, da confiança que demonstra e da personalidade com que encara desafios enormes sem sentir pressão. E quando falamos de personalidade, existe uma comparação muito interessante sendo feita entre Endrick e Ryan.
Apesar de terem características diferentes, os dois chamam atenção exatamente pela força mental. Ryan é visto como um jogador mais físico, mais forte no contato, quase um tanque em campo. Já Endrick possui explosão, mobilidade e uma agressividade ofensiva impressionante. Mas o principal ponto em comum entre eles é algo que não se ensina em treinamento: coragem. Existe a sensação de que ambos são jogadores que não sentem o peso dos grandes momentos. Se amanhã acontecer um mata-mata contra uma seleção poderosa, como uma França da vida, por exemplo, muita gente acredita que os dois poderiam entrar em campo sem demonstrar qualquer medo ou insegurança. É por isso que cresce a expectativa sobre o futuro dessa dupla. Não apenas pensando em próximas Copas do Mundo, mas já para a competição atual. A ideia de que eles estão apenas ganhando experiência parece cada vez mais distante. Muitos já acreditam que tanto Ryan quanto Endrick têm condições reais de receber minutos importantes e até disputar vaga entre os titulares. E falando em titularidade, a formação testada para o amistoso de domingo trouxe algumas pistas interessantes. A equipe treinada teve Alisson no gol. Na defesa, apareceram Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro. O meio-campo contou com Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Já o setor ofensivo teve Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Rafinha, atuando de forma mais centralizada. Mas existe um detalhe importante. Se Endrick continuar apresentando esse nível nos treinamentos, a fila pode andar muito mais rápido do que muita gente imagina. O atacante está pressionando fortemente por oportunidades, e cada nova atividade aumenta a sensação de que ele está pronto para receber mais espaço. Enquanto tudo isso acontece dentro das quatro linhas, existe outro assunto dominando as conversas nos corredores da seleção: a situação de Neymar. A lesão do camisa 10 gerou preocupação, tristeza e muitas dúvidas entre torcedores e jogadores. Afinal, estamos falando de um dos principais nomes do futebol brasileiro. E foi justamente nesse momento delicado que surgiu uma figura experiente para conversar diretamente com o grupo: Felipão. O treinador reuniu os jogadores, apresentou informações sobre a condição física de Neymar e fez um discurso que impactou bastante o elenco. Sem rodeios, ele transmitiu uma mensagem simples. Segundo Felipão, a seleção precisa funcionar como um time de verdade. Se um jogador não conseguir entregar tudo em determinado momento, o companheiro ao lado precisa compensar. Ele destacou a importância da união, da cobrança interna saudável e da capacidade de aceitar orientações dentro do grupo. A mensagem foi clara: ninguém vence sozinho. Cada atleta precisa estar disposto a correr pelo outro, ajudar o colega e assumir responsabilidades quando necessário. Foi um discurso de liderança, comprometimento e espírito coletivo, exatamente o que o grupo precisava ouvir em um momento de incerteza. Enquanto isso, a seleção segue trabalhando. Endrick cresce a cada treino. Ancelotti começa a implementar sua filosofia. Agora a pergunta fica para você: você colocaria o Endrick no elenco para jogar nesse próximo jogo, ou não? Deixe sua opinião nos comentários, porque não esqueça de conferir sua inscrição no canal para acompanhar toda a cobertura da seleção brasileira. Um grande abraço e até a próxima!